Então, bora começar? Galera, o Bronchovaxon, também conhecido como OM85, é um remédio que está no mercado desde a década de 70 e aparece em 64 países, mas não é aprovado no Canadá nem nos Estados Unidos. Muita gente diz que ele ajuda a prevenir infecções respiratórias em crianças e rola um auê enorme em redes sociais e entre pediatras, mas ao mesmo tempo tem médico que fica desconfiado. Afinal, se a FDA, tipo uma Anvisa norte-americana, não aprovou, será que faltam estudos mais sólidos? No curso Desmedique seu bebê, a ideia é justamente investigar a fundo essas indicações que vemos por aí. A gente vai conferir como o Bronchovaxon age, quais as evidências científicas de fato e quais mitos podem existir em torno dele, tipo gente que chama de vacina do resfriado ou que fala que não serve para nada. Também vamos olhar a questão do financiamento industrial, porque pode rolar conflito de interesses em pesquisas. Apesar de ser usado há décadas, existe bastante controvérsia entre as sociedades médicas. E aí, tá preparado? Daí a Dona Maria logo pergunta: como assim? É um remédio ou é uma vacina? Na verdade, nem um nem outro do jeito que a gente está acostumado. Ele é um imunomodulador oral, ou seja, uma cápsula ou sachê cheio de pedacinhos de bactérias que costumam atacar nosso sistema respiratório, bactérias tipo hemófilos, influenza e pneumococo, estes que são causadores de infecções de ouvido, sinusite e até pneumonia. Hora dessas. A Dona Maria já deve ter arregalado o olho e falado: Uau! É sobre isso, preciso muito. Pegue logo meu dinheiro. já outra Dona Maria ponderou: Mas fragmento de bactéria dentro de remédio não é esquisito? pois é, mas a ideia, segundo a pesquisa conduzida por Cal e colaboradores em 2021, é que esses pedacinhos treinam o sistema de defesa do nosso corpo, tipo uma vacina, mas diferentes, entende? Em outro artigo feito em 2005, Huber deixou claro que não é vacina no sentido tradicional. Ela não dá aquela proteção vitalícia contra uma doença específica, como a vacina de sarampo faz. Em vez disso, o bronco atua de forma mais geral, ensinando as células de defesa a reagirem com mais agilidade. E como funciona isso na prática? Olha só, quando a gente fala do Bronchovaxon, é como se você fizesse uma aula de defesa pessoal bem geral. Você aprende vários golpes, estuda diferentes formas de ataque e assim fica mais preparado para uma variedade de situações. Já uma vacina tradicional é como ter um treino específico para enfrentar um único adversário. Você foca naquele golpe exato do bandido X, ou seja, naquela doença específica, e daí fica expert em evitar aquela infecção. Então, enquanto a vacina mira um golpe bem definido, o Bronchovaxon treina de forma mais ampla, deixando o seu sistema de defesa mais esperto contra vários tipos de inimigos respiratórios. Bom, é o que prometem, né? Porque, Dona Maria, esses estudos que formulam hipóteses para explicar a funcionalidade do remédio são úteis. Eles avaliam quantidade de anticorpos depois do uso do imunomodulador, comparam com outras pessoas que não usaram. É realmente útil, mas não é exatamente isso que precisamos para avaliar de fato se o remédio funciona. Precisamos entender os estudos na prática, ou seja, fazer as crianças tomarem os remédios, comparar com quem não tomou, divididos em dois grandes grupos e pronto, ver quem ficou melhor no final, ok? É difícil explicar isso às vezes, mas entendam isso. Anticorpos mais altos não necessariamente significam menos adoecimento. Cada corpo é um corpo diferente, reage diferente, tá? Daí você já vai entendendo um monte de promessas que chegam para vocês na internet, explicando o mecanismo de ação, modulação, não sei o que lá. Calma, o buraco é mais embaixo, ok? Segundo esses estudos, o corpo reconhece esses pedacinhos de bactérias no intestino e manda recado para o pulmão. A gente chama esse caminho de eixo intestino-pulmão. O Bronchovaxon, quando ingerido, sobrevive ao suco gástrico e chega até as tais células dendríticas, tipo umas sentinelas que ficam nas paredes do intestino. Elas são ativadas e comunicam para o resto do organismo.
Fiquem de olho que tem invasor. Aí sobe a quantidade de IgA secretória, que é um anticorpo protetor na mucosa respiratória. Sacou? Faz sentido, né? Quem tem mais soldados preparados reage melhor. Será? Chamamos isso de plausibilidade biológica, ou seja, um mecanismo de ação plausível que pode ou não melhorar a saúde da pessoa. Mais pra frente você vai entender, ok? O Razi e colegas, em 2010, disseram que isso pode até diminuir ataques de sibilância, ou seja, crises de chiado em criança que sofrem com isso o tempo todo. Seria porque o bronchovaxon estimula citocinas, que são substâncias de alerta do sistema imune, a funcionarem de forma mais equilibrada. Ah, então é milagroso, doutor. Eu acabei de falar, Dona Maria, tu não tá prestando atenção? Enfim, não é cura de tudo, mas os estudos sugerem, atenção para o peso dessa palavra, sugerem, que pode diminuir o número de infecções respiratórias e talvez a severidade. Para resumir, o bronchovaxon é essa mistura de fragmentos de bactérias, não é vacina focada num micro-organismo só. É meio que um treinamento militar geral para o sistema imunológico, ajuda o corpo a ficar mais atento a possíveis invasores, especialmente nas vias aéreas. Só que tem gente dizendo que reduz dias de antibiótico, outras pesquisas questionando se faz tanta diferença assim. Bora ver isso daí. Galera, vocês estão conversando com a minha versão inteligência artificial, vocês estão gostando? Eu tive que fazer isso daí, tô sem câmera, vocês acreditam? Minha câmera estragou, ia ficar tipo R$ 4.000 pra arrumar. Agora eu não tô conseguindo arrumar não vou comprar outra, mas enfim. Eu posso gravar pelo celular, né? Mas eu também tô muito ocupado fazendo vídeo pro Instagram e enfim. Não se preocupem, o roteiro é completamente eu fazendo. Só não tem as engasgadas que eu faço numa live, por exemplo. E aí, inclusive esse jeito aí é bem mais difícil de fazer. É bem mais fácil só pegar o tema e sair falando. Mas desse jeito aí eu acho que fica melhor pra decorar, pra entender mesmo, sacou? Mas eu preciso do feedback de vocês. Vocês estão gostando? Conta pra mim. Ou prefere daquele outro jeito? A mensagem é eu falando certinho. A didática seria eu falando certinho. Só que agora tá mais organizado. Isso, inclusive, tá bem mais difícil de fazer. Mas, enfim, conta pra mim, por favor. Vou deixar vocês aqui com o final do episódio 1, porque ele vai ficar muito grande. O próximo ainda é uma... Nossa! O próximo que é o interessante, beleza? E aí depois enfim, nem sei mais o que eu ia falar, é isso. Vou nem cortar esse vídeo, vai assim mesmo. Encontro vocês no próximo capítulo. Abraço. Fui. Oh, mas fica muito estranho, né? Falando sério agora. Enfim, se você ainda não faz parte do curso Desmedique, a segunda parte vai ficar lá dentro. Porque eu não sou besta. Tá bom? Esse primeiro aí foi só para dar um gostinho para vocês. Espero vocês lá. Um abraço. Fui.